Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sabadão, sabadão é dia de fofoquinha. Hoje é dia 15/4/2023. Eita, nós, hein? Já estamos no meio de abril, hein? Ai, esse ano tá indo embora, graças a Deus. Tem gente que fala, tá só no começo. E eu aqui na minha labuta, rapaz. Agora a barba, moço. Pensa numa barba que ela tá crescendo, só que ela tá ficando feia. Eu acho que tá ficando feia. Tem gente que fala assim, não, tá boa. Olhando de longe pode até parecer. Sabe quando começa a ficar rebelde, ela fica fazendo bolinhas e fica fazendo assim? Eu queria que ela descesse, sabe? Ficasse bem, parecendo um cabelo caindo. Não sei se eu vou conseguir. Gente, eu tô fazendo um esforço que vocês não têm noção. Essa semana eu fiquei assim, ai, será que eu corto? Será que eu não corto? Porque essa parte aqui, ó, no pescoço, ó, o meu pescoço é aqui. Olha o volume que dá. Parece que eu tô virando um negócio assim, ó. Vamos ver, não é? Nunca deixei mesmo, né? Uma experiência, né? Eu sempre falo o negócio de experiência. Vamos ver nas experiências. Meus queridos, hoje é dia de fofoquinha e hoje nós vamos ficar batendo papo. Pra gente bater papo, eu escolhi uns negócios aqui muito maluco que andou acontecendo por aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar, então, com as questões da política. E aí a gente entra nas fofoca braba, tá? A gente dá uma passadinha rápida aqui na negócio da política e a gente já sai para as coisas polêmicas, beleza? Vamos lá? Olha só. Na Isto É, saiu o seguinte. Yuan está longe de ser uma divisa internacional, ou seja, a moeda da China está longe de ser uma moeda global para o planeta. Muito bem. Por que está se dizendo isso? Porque o Lula foi lá para fora, lá na China, e começou a falar que nós temos que criar uma moeda nova, nós temos que fazer nossa negociação, que nós temos que comprar e vender na moeda que está local, e tá. Beleza. Até aí, tudo bem. Não tem problema. É até bom isso acontecer. É até bom as pessoas verem que não pode ficar só em dólar. Cria-se outra coisa então e se negocia em cima disso. Cria-se então um banco de ouro e converta tudo em ouro, certo? Eu acho que seria mais prudente se assim for analisar ou verificar. Para não ficar em um país, mas ficar em uma matéria-prima, uma commodity, por exemplo, ou numa coletânea de commodity, que é o que eu venho falando, que deveria ser criada uma moeda como tal. Dentro disso, o que acontece? Ele deu start para uma das questões mais importantes para dentro da espiritualidade, que todo mundo sempre ficou assim atento e com medo, que é do governo único, que o livro do Apocalipse fala que vai ter. De uma moeda única, que as teorias conspiratórias e tralá foram sendo criadas. Dito por quê? Se vai ter um anticristo, um cara que vai governar o planeta, que vai resolver o problema de não sei o que e tralá, então você já monta toda a estrutura que tem, que é moeda única, um governo único e tralá. E eles estão falando isso. É como se eles estivessem já fazendo a propaganda e já estivesse dando o início dos trabalhos do Apocalipse. Mas, gente, não vejam isso como ruim. Mas, professor, isso é coisa do anticristo. Pois é. Só que da mesma forma que Jesus sabia que o Judas precisava executar uma coisa horrorosa, dando um beijo no seu rosto para mostrar que é ele que tem que ser preso. Da mesma forma, o plano espiritual utiliza mecanismos para acontecer todo o cenário, todas as mudanças, para acontecer tudo. Então nós temos que parar de pegar e falar assim, isso é bom, isso é ruim, isso não é, esse é certo, esse é errado, esse é do demônio, esse não é. Eu não estou falando que nós não temos que lutar contra o anticristo. Nós temos que lutar contra o nosso eu quando o anticristo estiver aposto. Porque a Bíblia vai nos ensinando isso. E não ir contra. A Bíblia jamais pegou e falou assim, que se levante todos os filhos de Deus contra o anticristo. Não.
A Bíblia fala, não, vai ser colocado no posto, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro, vai fazer tal. E aí só lá na frente vai perseguir os filhos de Deus, e só lá na frente, aí Jesus volta. Os seres humanos já estão querendo, não é? A Bíblia fala assim, vocês têm que sumir do anticristo e não enfrentar ele. Porque ele é algo necessário para acontecer. Como foi necessário acontecer a crucificação de Jesus. Deus podia ter pego e feito assim, anjo, desça, vai lá salvar Jesus, tira os Jesus daqueles homens. Era a coisa mais simples que tinha naquela época. Um anjinho só conseguiu, 2 anjinhos conseguiu destruir Sodoma e Gomorra. Imagina um anjinho chegando com meia dúzia de gente lá, falou assim, passa aí, você cai, pum, 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 pum. Vem Jesus, vamos lá subir pro céu. Não vamos deixar nada te acontecer. Não foi isso, gente. As pessoas precisam entender essas coisas. Tá? Não olhem como um crente. Vocês precisam olhar como um raciocinador. Não olhem como um crente. Crente no sentido de crer cegamente nas coisas. Não crente, porque vou usar o termo crente do dicionário para uma religião. Os crentes são evangélicos. Isso é religião. Religião evangélica. Estou falando crentes. Um católico pode ser crente. Um umbandista pode ser crente. Um universalista pode ser crente. Porque ele crê em algo, ele acredita em algo, ok? Então vamos lá, separa isso também, porque o povo vai usando os termos, vai usando as coisas. E aí a hora que você vê, moço, você não pode mais fazer mais nada, porque os caras já apoderou até do nome do dicionário. Então entendam isso. Tudo que está acontecendo é uma bênção. Uma bênção. Você pode achar que é horroroso, ruim. Só que aí eu falo uma coisa para você, vamos lá. O candidato da direita, ele iria criar uma moeda única para fazer o que precisa acontecer para o apocalipse? Não. Ele ia fazer o quê? Aí vamos lutar tudo contra o mal, vamos lutar tudo contra o mal. Mas, meu querido, nós precisamos fazer essas coisas. Então, precisa fazer essas coisas. Ok? Muito claro isso daí. Mas vamos lá, dando sequência aqui nessas baragudegas aqui. BBC News, saiu no jornal da BBC News. Lula na China. Por que o Brasil resiste à expansão do BRIC? O Brasil resiste à expansão do BRIC? Entre aspas. O que acontece? Vamos lá. O que é o Mercosul? Mercosul é o livre comércio entre os países da América do Sul. BRIC. O BRIC também é o livre comércio dos países em subdesenvolvido, que é o Brasil, China, Rússia. O problema é isso. E precisa alterar isso. E é o que o Lula está fazendo. Por quê? Porque se eu fizer um livre comércio entre China, Rússia e Índia, só desses 3 aqui, o Brasil se lasca total. Se eu fizer um livre comércio só com a China, o Brasil já se lascou. Por quê? Porque entra tudo sem imposto para cá e a nossa indústria morre todinha. Ela pega ela desfaz. Por quê? Porque eu vou fabricar tudo na China, vou usar tudo lá e compro aqui, porque é livre comércio, lá não tem tanto imposto, então eu fabrico lá e mando tudo para cá. O pessoal fala que usa mão de obra escrava. Lá, meu querido, o salário mínimo lá é similar do que o daqui, não sei se vocês sabem. A diferença é que com quantidade de horas de trabalho maior. Aqui é 44 horas semanal, lá é muito mais. Então, o que acontece? Os BRICS, por que nunca andou? Porque é um livre comércio, e livre comércio não dá certo. Porque os caras falam, não dá. Eu posso ter um livre comércio para comprar soja e minério de ferro, porque eu não tenho soja nem minério de ferro. Agora, minhas bugigangas eu mando tudo para você. Aí não dá, porque aí como é que faz? Aí é uma questão industrial. Se é de coisas que você não tem, até vá lá. Agora, se é coisas que você pode produzir, pode e tem, aí não dá, porque você cria uma concorrência desleal.
Então o que foi feito dos impostos, tudo das mercadorias chinesas, tá certo? Corretíssimo. Perfeito. Então o que está sendo mudado nos BRICS? Os BRICS está sendo transformado em um banco mundial, em um braço. Estão tentando transformar os BRICS em uma nova versão das Nações Unidas. Cria-se um banco do eixo e depois cria-se um governo do eixo. E aí esses governos criam regras para todos esses países, tipo, olha, vamos colocar um salário mínimo para nossos países para que a gente não explore o outro? Vamos. Então vamos lá. O salário mínimo vai ser dos BRICS, vai ser de tanto. Olha, vamos criar uma moeda para nós usarmos tudo como se fosse um país só? Vamos. Então é essa a tendência. Mas professor, isso não é perigoso? Isso é uma bênção. Mas isso é perigoso. Perigoso para quê? Para os americanos. Não para nós. Ok? Vamos lá. Inclusive a União Europeia fez isso, gente, e funcionou. Nós precisamos fazer o que a União Europeia fez. E o BRIC dá para fazer isso. Então a União Europeia tem que ser União BRIC. Dá para fazer isso. Muito boa iniciativa. Eu não gosto, eu vou falar bem sério para vocês, eu não gosto do jeito que a esquerda está. Aquela esquerda de anos e anos lá atrás, que prezava o ser humano, essa eu gosto. Lá de trásão, mas de trás, mas trás lá atrás mesmo. Não é de trás de agora, não. É lá de trás, mas lá de trásão. Não é aquela que deu golpe em 64, não. Eu tô falando da essência. Essência. De fazer com que o povo consiga ter o conhecimento, ter o estudo mínimo para que ele possa ter a consciência crítica. Porque o que falta para o ser humano chama consciência crítica. Ok? Agora vamos lá. Saiu no Jornal da Infomoney. Com Lula na China, Larry Summers alerta. Os Estados Unidos está ficando isolado. Esse cara, Larry Summers, ele é o ex-secretário do Tesouro americano. Alguém de um país em desenvolvimento uma vez me disse: o que ganhamos da China é um aeroporto. O que recebemos dos Estados Unidos é uma palestra. Ok? Então, os americanos estão perdendo, sim, espaço. Mas por quê? Porque eles estão falindo. O que aconteceu com os Estados Unidos? Ele ficava criando moedas e ficava emprestando dinheiro para todo mundo. Ele criava moedas e emprestava dinheiro e falava: agora você tem dívida comigo. Emprestava dinheiro e falava: você tem dívida comigo. Mas não tinha dívida. Ele criou moeda do nada, ele pegou a maquininha e criou moeda. E aí ele foi criando. Só que chegou num ponto, isso estava dando muito certo. Os americanos começaram a criar moeda para eles mesmos, para o próprio governo. O governo também quer essa moeda que você está criando. E aí foi pegando essa moeda que está criando. Agora vai explodir tudo. O governo americano vai se implodir, ele vai se dissolver, porque ele não tem para onde ir. Ou os Estados Unidos dobra os impostos, e se dobrar os impostos não vai vender para ninguém, ou os Estados Unidos dobram os impostos ou ele morre. Ele não tem mais saída. Os Estados Unidos não tem mais saída. A saída que esses povo louco tá tentando achar, tentando procurar, se chama guerra. E isso é totalmente inviável. Então nós vamos ver as cenas do próximo capítulo. Tem gente lá de dentro, um ex-secretário do Tesouro americano, que é como se fosse o ministro da Economia, um ex-ministro da Economia, tá falando. Os Estados Unidos estão ficando isolados. E tá mesmo. Está mesmo. Só que olha só. Então, olha só como é que é a incongruência mental. Certo? Infomoney. Meio ambiente. Em declarações sobre crise climática, Brasil e China cobram financiamento de países ricos e prometem atuação conjunta. Mas pera lá,
Como assim? Você pega e tá falando que você já tá casazinha. Você já é praticamente a maior economia do planeta, a China. Você é uma das que mais polui com carvão e tudo mais. Você tá querendo financiamento de mim para ir país rico? Mas você acabou de falar que não precisa de mim, que tá querendo abrir coisa, não sei o que não quer o dólar, que não sei o que lá. Não dá para entender. Então eles ficam brincando com a retórica, tipo, bate, 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 e fala, eu preciso de você, eu não tô conseguindo resolver o clima por causa de vocês. Não, o clima tem que ser por causa do próprio país. A China tem que dar os seus pulos e resolver a questão climática deles. A questão de geração de energia deles, eles têm que dar o pulo deles. Como vão fazer? Soca painel solar em todas as casas lá na China. Por que eles não fazem? O Brasil tá fazendo, eles não fazem por quê? Qual que é o problema? Então, sabe, tem coisas que a gente olha, você fala assim, cara, isso aqui é para dar risada da cara da gente, né? Continuamos muito preocupados com o fato de que o financiamento fornecido pelos países desenvolvidos continua aquém dos 100 bilhões de dólares por ano. Cara, 100 bilhões de dólares por ano não tá ótimo? 100 bilhões de dólares por ano, eu acho que dá para construir uma outra floresta amazônica. Você me perdoa, dá para construir floresta até no deserto. Até no deserto dá para construir floresta. Tem caroço nesse angu. Tem notícia muito mal contada por aí. Mas vamos lá. Agora vamos pegar as notícias porcas que nós temos por aqui, já que hoje é dia de fofoquinha. Vamos começar na primeira polêmica louca que nós temos no dia de hoje, para nós bater papo. Tem tanta polêmica, eu não sei nem se vai dar tempo de falar de tudo, mas vamos lá. Rede TV. Saiu aqui no site da Rede TV. O Moraes, o Xandão, nosso querido ministro do Supremo, manda a Polícia Federal, ele manda, olha como é que sai escrito, hein? Manda, e cara, eu falei, eu tô ordenando, manda a Polícia Federal marcar depoimento de Bolsonaro sobre atos golpistas. O mesmo ato golpista que o Lula não quer que passa. O mesmo ato que a Câmara dos Deputados já está avisando que não vai conseguir andar para frente, porque o governo já está oferecendo cargo, oferecendo não sei o que, oferecendo não sei o que lá para não deixar passar. O Xandão quer que investigue os atos golpistas, pressionando o Bolsonaro, mas não faz com que a coisa ande no próprio Congresso. Olha, moço, posso falar do fundo do coração? Eu, se eu fosse o Bolsonaro, eu pegaria e falaria na mídia para todo mundo. Eu não pretendo sair candidato a nada. Espero que surja um outro candidato da direita, que eu vou dar todo o suporte, vou ser um dos braços e talalá, e se afastar. Porque se ele for na pegada, moço, vai feder. Eu não sei nem como é que o Xandão não mandou prender ele ainda. Porque o cara tava com uma vontade, moço. O Bolsonaro não queria voltar pro país de tanto receio que tinha de ir pra cadeia. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos fazer tudo de tudo para tornar ele inelegível. Beleza, até aí, pro Bolsonaro vai ser a melhor desculpa. Posso falar do fundo do coração? Se tornar o Bolsonaro inelegível vai ser a melhor coisa para ele. Eu não tô falando do país, para ele. Pro ser humano Bolsonaro. Porque ele vai ficar livre da responsabilidade de ter que sair candidato de novo. E ele vai poder fazer o papel de articulador, da pessoa que vai lá e vamos aqui no escritório regional do estado de São Paulo, vamos lá no Rio Grande do Sul, vamos agora lá para Manaus, e vamos agora para Bahia, e vai. Eu vou falar para você, tem males que é pro bem. O povo tem que entender isso. Gente, se a direita quer voltar pro país, posso falar para vocês o que vocês têm que escolher? O quem que vocês têm que escolher? Do fundo do coração, vocês têm que escolher uma pessoa menos louca, que representa de fato a direita e que quer manter esse lado conservador, esse lado da direita de vocês. Eu vejo a melhor pessoa para isso chamada
Philips Orleans Bragança. É o gajo lá que foi da família imperial do Brasil. O cara tem postura, fala tudo bonitinho, muita calma, não mete o pé pelas mãos, super diplomático. Tem gente até que acha que ele não é nem da direita, de tão diplomático que é, mas precisa ser nessa pegada. Porque se vocês pegar e colocar só gente louca que sai falando, nós temos que fazer isso, vamos quebrar tudo, coisa de ogro, não vai dar certo. É nascer e morrer no ninho, nascer e morrer no ninho. Escuta o que eu tô falando. Se tem um mínimo de inteligência, tem que ir atrás desse mínimo de inteligência. Se quer preservar as coisas da direita, tem que ir dentro de um formato culto. Se for num formato louco de rua, não vai dar certo. Eu sei que tem gente que é radical, que quer, mas não é assim que funciona. Caminho do meio, e nesse caso do meio mais pro lado pra lá, certo? Vamos lá. É uma dica, tá? Não tô falando que tem que ser ele, mas se colocar, a energia dele é toda propensa para conseguir fazer acontecer, viu? O caminho dele, você vendo a linha da vida desse Philippe Orleans, ele é tão aberta, tava em contingência. Ele tinha uma energia gigantesca bloqueando ele para entrar. Quando ele conseguiu entrar, tudo fluiu, está fluindo. Mesmo sem radicalismo, mesmo sem coisa, está tudo fluindo. Pessoas pouco a pouco estão colando nele e está crescendo. Esse homem vai surgir alguma coisa junto com esse homem. Eu não sei o que é, mas vai que vai. Ah, você pode ter certeza que vai. Vamos lá, olha uma coisa bizarra que aconteceu essa semana. Saiu na Isto É. Explosão mata 18 mil vacas nos Estados Unidos. Meus queridos, os caras estão falando que há uma suspeita de que o incêndio tenha se iniciado através do gás metano. Moço do céu, desculpa lá, mas eu vou falar uma coisa pra você. Você acha que uma quantidade de peido de vaca, sortar a vaca peidando, e sai sortando peido pra todo lugar aqui. Aí pegou e deu uma faísquinha e explodiu tudo. Você viu o tamanho da explosão? 18 mil vacas explodiu por causa do negócio ali. 18 mil. Por causa de peido de vaca, é certo? Sério? Desculpa lá, moço. Mas se estivesse numa concentração do jeito que tava todas desmaiadas. Se tivesse tamanho e tanto como que estão falando, já tinha sido desmaiada. Porque o gás desmaia e mata a bichinha antes de explodir tudo. Não fecha a conta esse negócio aqui. A hora que eu vi o negócio, aquela coluna de explosão reta assim, desculpa, mas isso não é de peido, moço. Se vocês pegar e ver explosões de gás, vocês vão ver como é que é. O gás não faz um cogumelo assim. O gás faz assim, ó, uma bola. Quando ele explode assim pros lados, fazendo uma bola, como se fosse uma bola gigante, como se fosse um planeta surgindo do nada. É assim que faz. Explosão local, quando você tem tudo concentrado num pontinho, ele faz assim, e sai o cogumelo lá em cima. Porque ele está concentrado num ponto, ele explodiu em um ponto. O gás não, ele não explode num ponto, a faísca foi num ponto, mas tudo bem, ele se espalha, pegando fogo em tudo, e depois que ele explodiu e pegou fogo em tudo, é que ele pega e se expande. Porque o gás você não fica concentrado num pontinho. Você pega ele e ele tá ali, porque é um gás, ele fica voando para todo lugar. Desculpa lá, eu não sou físico, mas olha, eu estudo muito e eu vou falar uma coisa para você, com um leigo falando, mas olha, um leigo já consegue perceber que isso é totalmente surreal. E o povo fala essas coisas e todo mundo engole. Isso pode falar e engolir, as outras coisas não. Mas a loucura não passa por aí não. Vamos ver outra loucura? Olha só o que me surgiu, presta atenção, hein? Presta atenção. Hoje que a fofoca tá boa. Tecmundo. Saiu no jornal Tecmundo. Charles
GPT. Conheça a inteligência artificial criada para destruir a humanidade. Foi uma inteligência artificial aonde as pessoas pegam e falam assim: como você destruiria a humanidade? Ah, eu pegaria e colocaria pum de vaca ali, não sei o que. A pessoa vai colocando, vai escrevendo, sabe? Elas vão dando dicas, elas vão... cada ser humano vai dando a sua versão. Essa inteligência artificial, ela vai coletando todas as ideias de todo mundo. Ela vai analisando todas as ideias de todo mundo e vai criando soluções das trevas e do mal para isso. Inclusive, se eu não me engano, tá marcado para o próximo mês, lá no canal do meu amigo do Flávio, uma coisa sobre inteligência artificial. Por isso que eu estou estudando bastante. Eu fui lá no negócio da Embrapa, na inauguração da inteligência artificial para a agricultura, tô lendo essas coisas aqui da inteligência artificial para o mal, para destruir a humanidade. Então eles estão criando, tem inteligência artificial para tudo? Tem para agricultura, tem para saúde, tem para tudo. A inteligência artificial não é uma inteligência artificial. Elas são para setores. Espero que surja uma inteligência artificial para a política, que já deve ter, né? Já deve usar. Agora, o povo, como sempre, usa algo que pode ser usado para o bem e para o mal. O Albert Einstein descobriu a questão do núcleo do átomo, que era para ser usado para o bem, mas o povo usa para o mal. É duro, né? Duro, não? Vai vendo a situação. Olha o perigo da coisa aí. E aí eles vão dando as dicas horrorosas. Inclusive ele deu uma dica de uma bomba atômica bem podre, do tempo lá dos Cofundó. Eu tava lendo aqui a reportagem e eu não sei se tá o nome dela aqui, mas eu tava dando uma lida. É que senão não vai dar tempo. E aí, aqui, tá aqui. Ela chama a bomba atômica Kizar, que equivale a 3.800 bombas de Hiroshima. E é considerada a mais poderosa do planeta. Inclusive, então, essa inteligência, ela pegou e falou assim: para destruir, a melhor ferramenta que tem é essa daqui. Moço do céu. E esse dispositivo foi feito pela União Soviética em 1961. Inclusive foi desarmada em 1961 essa bomba, que tem 58 megatons. Moço, vai vendo a situação. E tem gente achando que tá tudo lindo, maravilhoso. Rezemos, meus queridos. Ai. Outra coisa polêmica para nós bater o papo. Saiu uma outra reportagem aqui da BBC News, com o título assim: como ciência explica a experiência de presença sobrenatural. Você já teve a sensação assustadora de que havia uma presença no seu quarto, mesmo tendo certeza de estar sozinho? Aí aparecem os cientistas falando que isso daí é um senso das alucinações. Ai, Deus. Sabe o que falta para os cientistas? Os cientistas são engraçados. Você sabe por quê? Olha só o que eles falam. Eles falam assim. Os cientistas, eles falam assim: nós temos que estudar, porque nós temos que dar fundamentação nas coisas para depois a gente falar. O pessoal das religiões, eles ficam crendo em crendices, eles ficam com crendices, eles são todos crentes, eles acreditam em tudo. Só que é o seguinte, meu querido, para você falar que as religiões, que o espiritual não existe, para você falar que não tem, você tem que estar no espiritual e pesquisar pessoas que estão no espiritual. E pessoas que enxergam o espírito falam: tem um espírito ali. E como que essas pessoas que falam que tem um espírito ali conseguem ter um sonho uma semana antes ou alguns dias antes e falar: sempre que eu sonho com isso acontece algum acidente, chega na outra semana, tá, o acidente está lá. E sonha com alguma premonição e acontece a premonição. A premonição existe.
Se existe, algo foi avisado com muita antecedência. Como que foi avisado com muita antecedência? Então, o pessoal cientista, para abrir a boca porca e fedida para os espiritualistas e falar sobre essa situação, eles precisam viver e conviver com o espiritual. Porque só depois disso ele pode se transformar num cientista de fato para julgar e analisar essas coisas. Um cientista do laboratório que só fica olhando e vendo e fala, isso aqui eu vou dar essa desculpa, coloca toda a culpa no cérebro e ninguém consegue provar, desculpa lá, você acabou de fazer o que a religião faz. Criou mais uma teoria maluca, aí falando que isso aqui é a ciência, todo mundo tem que seguir essa ciência. Desculpa, mas tem setores da medicina, que no caso de psicologia, nessas teoria maluca aqui, que o cara sai lá e fala assim, não, isso aqui foi até aprovado pra gente falar. Você me desculpa, mas está se tornando uma religião nova. É religião da ciência. Aonde alguém faz um estudo sem de fato ter certeza absoluta, gera uma teoria, uma crendice baseado em um monte de coisa. Isso aí os religiosos fazem, viu? Pastor faz, religioso, gente que faz teologia, curso, universidade de teologia, faz também. E aí a pessoa começa a sair e falar, não, é porque isso aqui nós já vimos, nós já analisamos, Mas você não tem certeza absoluta. Se eu chego para qualquer um e falo assim, você tem certeza absoluta disso? Não, absoluta não dá para ter. Baseado nas nossas pesquisas, tudo bem, a sua pesquisa pesquisou pessoas que veem espíritos? Não. Ah, então, desculpa, cara. Nós estamos nesse nível? Estamos nesse nível. Já surgiu, isso aqui é outra religião, viu, gente? Porque quando você não tem certeza absoluta e você fala que é uma ciência, também é uma ciência religião. Porque essa religião também não tem certeza absoluta, mas tem um monte de estudo. Inclusive tem até faculdade para tal, teologia. Tem um monte. Então, meus queridos, muito cuidado com essa questão de cientista falou, você está seguindo a religião moderna, que chama religião da ciência. É uma religião. Agora, a ciência também tem a parte seríssima, que é aquela que fala assim, e ponto final. Igual uma fórmula. Um físico, quando pega e manda uma fórmula, meu querido, você me desculpa. Você pode virar de ponta cabeça, fazer o que você quiser. 1 mais 1 é 2 e ponto final. Então estão conseguindo destruir a ciência. Os cientistas precisam tomar um pouquinho mais cuidado e afastar essas crendices da ciência de fato. Ok? Só que ciência, na etimologia, no dicionário diz que é estudo de algo. Então, a partir do momento que nós estudamos espiritualidade, se tornou uma ciência. Vocês estão entendendo ou não? Então, o dicionário fala que pode tudo. Então, quem que tem que analisar? Cada um por si. Muito cuidado. Eu estou alertando vocês, usando isso de exemplo, porque é um exemplo, para que vocês tomem cuidado com as coisas que andam passando pela internet por aí. Eu quero que vocês façam as suas análises pessoais, nuas e cruas. Vamos pegar uma coisa polêmicasíssima para que a gente possa encerrar com a chave de ouro? Vamos lá. Saiu no Jornal do Estadão. Seguinte título no Jornal do Estadão. Coronguinha 19, 2 pontos. Claro que não está com esse nome, né? Ministério da Saúde esclarece recomendação sobre o uso da vacina Oxford AstraZeneca. Ponto e vírgula. Entenda. E aí é uma matéria ótima. Eu gostaria que vocês pegassem e depois fossem ver, tá? Saiu então no Jornal do Estadão, tá? Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Eles pegaram e o povo sai falando, porque isso aqui não pode, isso aqui não presta, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que lá, lá. Meus queridos, presta atenção. Nós temos duas situações. Uma é, aconteceu um momento de urgência.
O procedimento, vamos tentar imaginar uma outra situação. Aqui a canequinha, tá aqui a canequinha. Acabou todas as canecas e ninguém consegue mais beber água. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo esdrúxulo para vocês entenderem. Aí uma fabricante chega e fala assim: eu tenho esta caneca que pode ser usada para beber água. Aí, o procedimento dentro das regras, para eu aprovar essa caneca, eu tenho que pegar, levar lá no lugar do governo, eu vou pegar essa caneca, vou colocar ela numa temperatura alta, numa temperatura baixa, para ver se ela quebra, se ela trinca, se ela solta alguma coisinha, se o tipo de barro dela é bom ou é ruim, se o barro que tem nela tem química pesada ou não tem, da onde foi tirado, da onde não foi, porque isso também influencia. Eu vou ver se a tinta que tá aqui, ela solta na hora que você tá tomando ou não. Se essa tinta, ela é cancerígena ou não é cancerígena. Eu vou fazer todas as análises aqui, em cima da canequinha. Chegou, passou a canequinha? Passou, pode vender. Só que é o seguinte, tá urgente. Se eu não aprovar isso aqui, todo mundo vai morrer de sede, porque a pessoa precisa da caneca para beber água. Então, olha, gente, a caneca, eu sei que vai entrar água aí e vai funcionar para você beber. Eu só não sei se a tinta presta, se ela aguenta a temperatura baixa, alta, se ela faz isso aqui. Eu só não sei isso. Então, vocês vão usando e eu vou fazer as análises. Depois das análises, a gente vai e afina e fala: olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza, beleza. Ótimo, ótimo. Então tá aprovado a caneca. Vamos lá. Aí, saiu lá, nesse caso da Astra, e de outras, que pode dar trombose. Ok, mas isso é obrigado a você ver na bula de todas as coisas. Você é obrigado a colocar todos os relatos que tem. Quando você vai ler o descritivo e vai ver a quantidade de trombose que dá, posso falar uma coisa para você? O anticoncepcional feminino também tem pior do que isso. Então as pessoas precisam começar a ter um pouco mais de racionalidade, ao ponto de não pegar uma formiga desse tamanho e transformar num hipopótamo gigantesco. Prestem atenção numa coisa. Pode gerar trombose? Pode. É comum? Vai acontecer assim, tipo em 10%? Não, é ínfimo, é pequenininho, mas acontece. Então a probabilidade de você saber de alguém que sofreu por causa que tomou, não sei o que, vai acontecer? Vai. Agora nós temos um outro setor aqui, porque essa hora que você começa a ler, eles não falam isso, tá? Isso aqui é uma análise de leitura minha particular de um cara leigo. Quando você vai ler, eles pegam e falam que as mulheres em torno de 37 anos têm mais probabilidade. É óbvio, ela está tomando anticoncepcional, ela já não faz tanto exercício como fazia quando era mais jovem, ela não sei o quê. Então, se você pega, você está tomando um medicamento que para não ter nenenzinho, certo? Para você não ficar grávida. Aí e ele dá um efeito colateral que é trombose. Aí você pega um outro medicamento que também dá o efeito trombose. Então você dobrou a probabilidade de acontecer. E aí você pega outro, e aí dobra mais. É isso. É igual coisas de outros setores. Eu não estou justificando e protegendo tudo. O que eu quero que as pessoas façam não tomem decisão porque viu um vídeo. Eu não quero que vocês falem eu vou ou eu não vou porque alguém falou ou porque você viu um vídeo. Eu quero que vocês tomem decisão porque você é inteligente, analisou, pesquisou, fez todas as suas análises ao ponto de pegar e falar assim: eu sou responsável por mim mesmo. Estudei um mundo de coisas, vi tudo que eu já estou utilizando no meu dia a dia, vi todas as coisas que eu posso ver
E você fala, eu vou assumir o risco ou não, porque é decisão. Se você não tomar a picada de abelha, você vai correr um risco seríssimo de ser infectado pelo bichinho invisível. Se você tomar a picada de abelha, você vai correr um risco de ter os efeitos colaterais, porque não tem como saber quem vai ter efeito colateral ou não. Só que no medicamento, você pega e fala assim, suspender automaticamente o coisa. Na picada, uma vez aplicada, meu filho, não tem como suspender. Você tomou a picada, deu efeito colateral. Não tem como. Isso serve para tudo, tudo. Até uma coisa que você pegar e para, sei lá, um remedinho para pressão, para diabetes, para não sei o que. Tudo tem causa e efeito. Uma coisa puxa a outra. Ah, eu tô todo inflamado. Vai tomar anti-inflamatório? Vai arrebentar o teu fígado e o teu rim. Ah, eu tô com não sei o que. Vai arrebentar outra parte. Ah, é porque eu não sei o que lá. Vai. Tudo. O que vocês não podem fazer é entrar na loucura que o povo está entrando de pegar e falar assim, pega a pedrada e vamos jogar pedrada, porque isso aqui é coisa do Satanás. Gente, não façam isso. Eu não estou defendendo. O que eu estou defendendo é que as pessoas tomem as suas decisões no particular e não transformando em uma religião onde todo mundo tem que me seguir, todo mundo tem que fazer o que eu estou mandando fazer. Olha, fulano não faz isso por causa disso, disso, disso. Não, ela tem que se virar. Olha, tem uma matéria aqui para você fazer o seu estudo. Olha, tem uma matéria aqui para você fazer a sua análise. Cuidado com as coisas do jeito que estão. Moço, nós estamos no meio de uma fábrica de fake news sem precedentes. E se as pessoas ficarem nessa lenga-lenga, nesse negócio de ficar criando pelo em ovo, transformando formiga em coisa gigantesca, nós vamos entrar em um buraco sem tamanho e sem fim. Ricardo, o que você faria? Eu preferiria tomar a minha água juntando as minhas mãos até o fabricante terminar todas as análises e falar assim, olha, essa canequinha é muito boa, já pode ser colocada nas prateleiras, porque eu já fiz todas as análises. Aí eu vou lá e pego e vou tomar a minha água na canequinha e não mais na mão. Agora, se você gosta da modinha, acabou de surgir, eu vou sair do atraso. O pessoal tá tudo tomando água com a mão, tomando água com a mão, e eu já vou mostrar para todo mundo que eu tô com a minha canequinha. O problema é teu. Se você gosta, eu sempre sou do caminho do meio. Apareceu não sei o que, calma, deixa acontecer, vamos devagar, sem desespero, deixa passar todo o tempo. Vou fazer as minhas análises, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Vou olhar todas as bulas, vou ler tudo as coisas, vou fazer todas as minhas análises, tomar a minha decisão. Eu não quero que alguém tome por mim. Eu tenho que ser inteligente ao ponto de eu conseguir ter o controle do que é melhor ou não é melhor para mim, porque só eu sei o que eu estou passando. Então, se eu tenho um problema seríssimo de asma, de não sei o que lá, cara, o meu risco de não me proteger aumenta exponencialmente. Então, você tem que fazer análise de tudo. Agora, se eu sou um atleta, se eu sou um cara super... Nossa, eu sou um cara que tô assim, a milhão, minha saúde tá 100%. Então, o meu risco diminui. Então, para que eu vou fazer coisas novas? Se eu não tenho mal de Parkinson, eu consigo pegar água, então, se eu tenho mal de Parkinson, eu sou obrigado, porque olha só a situação, eu não consigo nem pôr para pegar água, eu preciso da caneca. Então são casos e casos e casos, cada um tem que fazer a sua análise individual. Eu tenho pessoas da família que tá tudo tranquilo, nada, cara, não aconteceu nada. Mas eu tenho pessoas da família que tá lá tendo que fazer um transplante de coração. Que entupiu tudo lá, reganhou tudo lá, e já vai pro caixão.
Então, não é nem o 8, nem o 80. É a sua decisão. O espiritual precisa que você decida com maior racionalidade possível. Hoje o vídeo ficou longo, né? Meus queridos, que Deus abençoe. Deixar muito claro, eu não sou médico. Não estou estimulando nem sim, nem não. Eu só estou estimulando as pessoas a estudarem e parar de ficar seguindo coiseiras e ficar passando um monte de coisa. Olha, recebi isso aqui, olha, recebi aquilo lá, olha aquilo. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Estuda. Busca. Cara, tem todas as bulas. Leia a bula. Você tem que fazer a sua análise. Se não, como é que faz? Tá bom? Um final de semana abençoadíssima para todos vocês. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.